Classificação e ordenação dos arquivos correntes e permanentes. Feita então a abordagem genérica da classificação e da ordenação arquivística, cabe tratar um pouco mais de perto as especificidades que apresentam em um arquivo de um perfil institucional nas fases correntes e permanentes. A classificação e ordenação dos arquivos correntes em relação com o protocolo de expedição dos documentos. Os documentos de arquivos é uma entidade produzida para cumprir uma determinada finalidade. Para isso, usualmente transmitem, transmitam ao transmitir os documentos circular em uma entidade para outra, de um setor para o outro ou da mesma entidade, até finalmente ser arquivado. Todos os documentos transmitem no interior de uma entidade que foram elaboradas diretamente por ela ou foram ela encaminhados. Assim, os documentos do arquivo guardam as relações estreitas com o protocolo e expedição de documentação. A expedição pode ser centralizada ou não. Em muitos comuns varia as unidades administrativas de um órgão que expede seus documentos da expedição descentralizada, que costuma obrigar uma multiplicidade de controles do registro expedido. É frequentemente acompanhado da criação de pequenos arquivos dos setores de seções, sendo arquivadas basicamente nas cópias, contudo como expedido. Neste caso, a pulverização da organização de documentos do arquivo favorece a falta de unidade de procedimentos técnicos e também dificulta a adoção de um plano de classificação unificado. Similarmente, nem sempre há um setor de serviço de protocolo centralizado, às vezes nem mesmo formalmente estruturado. No entanto, de uma forma ou de outra, em todo organismo deve providenciar a realização de algumas atividades essenciais do serviço de protocolo: receber, identificar, registrar, atribuir documento na entidade. Seria desejável ainda que estas atividades básicas fossem acrescentadas de classificar os documentos, o qual é importante classificar os documentos nos locais de expedição e de protocolo. A classificação é um procedimento mais determinante da organização os documentos de arquivo que se referem especificamente à fase comumente. Os documentos podem ser classificados durante a própria tramitação, o que faz preparar para a imigração aos demais documentos quando tiverem a ser arquivados. Mas isso, classificação de documentos, a sua entrada e saída do órgão que auxilia e a autorização de planos de classificação, pois os novos tipos de documento não são previstos em planos que foram recebidos ou expedidos e terão necessariamente que ser incorporados a ele. Nesse sentido, será adotada em todas as unidades que lidam com os documentos, sejam protocolados, expedidos ou arquivados. Os planos de classificação será instrumento fundamental para realizar o gesto de documentos. O universo dos documentos a serem classificados e ordenados dos arquivos correntes. Na fase corrente, o plano de classificação deve abranger todos os tipos de documentos produzidos e acumulados pela entidade, pois todos eles devem ser objeto de organização, estando, portanto, sujeitos à classificação, ordenação, sendo assim um plano de classificação. Será também extremamente útil para a elaboração dos planos determinado pelas tabelas de temporalidade das essências do processo de avaliação do documento do arquivo.
A classificação e ordenação dos arquivos consulta documentos guardados nos arquivos correntes e costuma exigir rapidez e precisão na sua localização. E o documento que permite até mesmo a recuperação individual dos tipos de busca, entretanto, pode se variar desde a busca pontual em relação do documento específico, cuja data, local, produção e ambiente conhecidos, já tipológicos e cronológicos, todos contraídos do trabalho do último exercício, do mesma temática, sendo assim refletir o conteúdo estrito do documento de todos os documentos que versam sobre o mesmo projeto funcionado ou departamento, etc. Como já mencionado anteriormente, os tipos que buscam influenciar enormemente a adoção desta e daquela modalidade, ordenação, mas também que já foram salientados muito a sua ordenação atribuída aos documentos da fase corrente, deva atender satisfatoriamente às demandas de seus usuários, essencialmente os funcionários da própria entidade, que não deve deixar de ser adequado igualmente na necessidade do processo de avaliação. Vínculos de classificação da ordenação com o processo de avaliação. Do que foi dito, conclui-se que, na fase corrente, tanto da classificação como a ordenação a serem adotados, deve ter um horizonte do processo de avaliação. O estudo que procede à classificação dos documentos decisivos para a compreensão da estrutura do funcionamento do organismo gerado do arquivo, fornecendo condições para a discussão dos valores administrativos, jurídicos, legais, históricos, culturais, documentação, consequentemente, da destinação, classificação em si, desde a periodicamente autorizada, possibilita o levantamento sistemático de toda a produção documental do organismo, sem a qual, da tarefa da elaboração de planos destinados e das tabelas de temporalidade, torna-se extremamente árdua. Resta destacar que ainda a própria avaliação dos documentos deverá ser determinar princípio de transformação significativa das suas classificação e ordenação de fase já permanente, que terão de ser repensadas e readequadas. Os arquivos permanentes e as suas relações com os arquivos correntes indeterminados. Teoricamente, o arquivo permanente de uma entidade do seu arquivo corrente, transformado pelas eliminações efetuadas no processo de avaliação e pelas mudanças observadas de valores primários, secundários aos seus documentos, pois o princípio de documentos do caráter permanente inverte a relação estabelecida na fase corrente entre o seu valor primário e o seu valor secundário, enquanto documentos correntes costumam apresentar o valor primário abaixo do secundário e separar o documento do caráter permanente que possuam baixo valor primário ao seu alto secundário. Segundo o mesmo raciocínio, um arquivo intermediário nada seria do que arquivos correntes no caminho desta transformação. O universo do documento a serem classificados e ordenados nos arquivos permanentes. Para organizar os documentos do arquivo do caráter permanente é necessário, primeiramente, estudar a história, a estrutura do funcionamento da entidade e, para isso, elaborar uma classificação para documentos, classificação que, na fase permanente, como já mencionado, costuma ser determinado no arranjo, ou seja, nas suas linhas gerais, classificação obedece à fase permanente dos campos, mesmo dos procedimentos adotados para a mesma classificação dos documentos da fase corrente. Se os documentos já tiverem sido classificados na fase corrente, de acordo com as diferentes estruturas, atividades, funções, atividades de entidade produtora, a tarefa arquivística da fase permanente será facilitada, só precisando reverter e adaptar a classificação dos documentos correntes para arquivos intermediários, transferência e documentos que se encontravam no arquivo intermediário para arquivo permanente de reconhecimento. A classificação de ordenação de arquivos permanentes em relação com os tipos de busca, se a classificação tem como reformulada na fase que permeia e deve ocorrer em algumas medidas com ordenação caso as demandas do usuário de documentos do caráter permanente sejam pouco compatíveis com as necessidades do usuário dos documentos da fase corrente. Nos arquivos permanentes do caráter privado, quase da indiferenciação do usuário,
pois a abertura costuma pública mais rara, neste caso provavelmente não exigirá alterações ou ordenações. Já os arquivos permanentes públicos, o acesso ao cidadão, documentação deve ser garantido como se faz o usuário que passa a ser um perfil bastante diferenciado, praticamente sai de cena os funcionários administrativos e passam a se predominar os pesquisadores, amadores ou profissionais, assim dos tipos que buscam e entenderão diferença bastante do que observado na fase corrente. No entanto, caso existem novas demandas de buscas arquivísticas, os arquivos permanentes serão sempre obrigados a optar pela alteração da ordenação dos documentos, vivendo em um ritmo menos frenético na busca de documentos tais arquivísticos, ao invés de se dedicarem e modificar a ordenação dos documentos, poderão optar pela elaboração de instrumentos de pesquisas que tendem atendam às necessidades do usuário. O mecanismo da elaboração, desde os instrumentos, são o domínio da descrição arquivística e outros momentos fundamentais para a organização do documento de arquivo. Ao se dedicarem à classificação e ordenação arquivística, os profissionais da área certamente encontrarão situações previstas nos exemplos e comentários deste manual, à frente das situações de diferentes e encaminharão em diversidades, porém, algum novo problema de desafio a ser enfrentado com instrumentos de ferramentas completamente novos, não estamos sempre nos servindo de informações e experiências já adquiridos, que adaptamos e transformamos constantemente. Longe da pretensão de fornecer respostas a toda sorte de perguntas, esta é a base laboral do manual, apenas para a intenção de fornecer materiais da informação de reflexo da necessidade da realização tecnicamente qualificada dos procedimentos arquivísticos da classificação da ordenação. Só o fazendo seus setores poderá demonstrar que um grau dessa intenção se tornou-se realidade. Bibliografia comentada. Biloto. Heloísa Liberali. Arquivos permanentes tratam de documentos, uma das mais importantes arquivísticas do país. Reunia textos que, em sua maioria, foram anteriormente apresentados em congressos publicados em revistas especializadas. Aqui fundidos e revisados ou ampliados os capítulos diretamente relacionados de forma manual, identificação dos fundos, a sistemática de arranjos, a ordenação interna dos fundos. Dicionário de Terminologia São Paulo. Isso aqui é outra coisa. Terminou mesmo? Acho que foi a conclusão.